Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 164, Conexão Gel especial de retrospectiva de 2021. Eu resolvi antecipar esse Conexão Gel especial, já tenho feito isso nos últimos anos, apenas um podcast, dando uma síntese aí desse ano de 2021. E estou gravando hoje, dia 23 de dezembro, e já vou colocar à disposição de vocês logo em seguida. Vocês só vão me escutar agora em janeiro, né? Dia 7 de janeiro, sexta-feira, 7 de janeiro. Vou dar uma folga aí para vocês. Em termos de retrospectiva 2021, que trago 3 macro tópicos: a grande disputa geopolítica pela hegemonia global entre Estados Unidos e China, seguiu muito forte nesse ano de 2021. Outra parte é a questão da pandemia, sem dúvida nenhuma, ainda tema de grande relevância nesse ano, só que diferente do ano passado, esse ano já com as vacinas, já com muita gente vacinada. Infelizmente, um desequilíbrio nesse aspecto, os países mais pobres com menor disponibilidade de vacinas, ou seja, a mesma desigualdade socioeconômica que nós vemos assolar o planeta, vemos também nessa questão da vacina, infelizmente, cada um correndo atrás do seu problema. Vemos agora aí Israel anunciando a 4ª dose da vacina e vemos tantos países africanos sem ainda conseguir vacinar com uma dose a sua população, né? Então vemos como que realmente, infelizmente, o mundo é muito individualista, né? Cada um pensando no seu problema. Isso é algo que eu confesso a vocês que tinha uma vaga expectativa no início do ano passado, quando essa pandemia assolou o planeta, de que talvez pudéssemos repensar um pouco a maneira como vivemos, mas infelizmente a realidade ela bate na nossa cara todas as vezes e mostra que o mundo real é outro. E o outro bloco também desse ano de 2021, essa questão, assim, essa disputa, entre aspas, né, das questões relacionadas ao meio ambiente, mudança climática, necessidade de se pensar o planeta, a preservação do planeta em termos de meio ambiente, mas, novamente, a questão do realismo batendo na nossa cara e dizendo, olha, não posso morrer de frio, meu carro tem que andar, os produtos têm que chegar. Então vimos muito nesse ano 2021 o realismo novamente, né, batendo a porta, né, e se mostrando mais forte nessa questão da retomada econômica, crise energética, preços de combustíveis, preços de energia subindo e também deixando um pouco de lado a questão da mudança climática, tema que tem sido falado bastante nos últimos anos, mas esse ano acho que ficou bem clara essa questão de que primeiro as necessidades básicas, primeiro eu não posso morrer de fome, não posso morrer de frio, depois eu vou ver essa questão da mudança climática. Mas indo especificamente em alguns tópicos, nessa disputa de poder global, vou aqui rapidamente dar alguns toques que acho importantes. O ano de 2021 viu a posse do presidente Biden em janeiro, depois daquele 6 de janeiro, na minha avaliação, muito ruim, né? Aquela invasão do Congresso americano, uma demonstração aí de como os Estados Unidos estão divididos. Isso aí realmente preocupa, né? Eu não vejo problema nenhum de ter divisões ideológicas dentro das democracias, mas temos que saber os limites disso, né? Não podemos descambar para a violência como vimos no Congresso americano. E nesse ano aí dos Estados Unidos, talvez o evento que me chamou mais atenção foi bastante simbólica, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Logicamente teve aquela questão desastrada da saída, da maneira como foi feita, falei muito isso ao longo do ano em alguns podcasts, mas a saída em si, né, os Estados Unidos deixando aí o Afeganistão com o Talibã, tipo, dando vocês se virem, né, deixando de ser o xerife ali no Afeganistão, tentando resolver a questão do Afeganistão. Para mim, um ponto alto, os Estados Unidos focando cada vez mais na questão da sua disputa com a China, de tentar conter o crescimento chinês. Eu acho que essa é uma questão importante.
E vamos ver isso seguindo em 2022, lembrando que em novembro teremos aquelas eleições de meio de mandato que eles chamam nos Estados Unidos, né, algumas posições, Senado e Câmara dos Deputados, com alguma expectativa, inclusive, dos republicanos retomarem, digamos assim, as duas casas. Isso será bastante ruim para o governo do Biden, caso venha a se confirmar. Vamos aguardar, como sempre, para os Estados Unidos e para a maior parte dos países democratas, a questão da economia será fundamental para definir essa questão das eleições. Na China, vemos um Xi Jinping cada vez mais forte, cada vez mais fechando o seu país. Vimos hoje de manhã, quando acordei, a primeira notícia que vi da China foi a retirada de uma estátua lá de uma universidade de Hong Kong em homenagem àquele massacre de 1989 na Praça Celestial em Pequim, né? Vocês lembram, 1989, muito famoso, né? Aquele evento, e foi retirado de uma universidade de Hong Kong uma estátua em homenagem àquele evento, né? Ou seja, a China cada vez mais fechada, vigiando cada vez mais seus cidadãos. A questão de Xinjiang, lá aquela província do oeste com os uigures, né? Não tem solução. Grande prioridade para a China, sem dúvida, a estabilidade interna, né? A manutenção do Partido Comunista Chinês no poder. Xi Jinping, em 2 anos dentro do país, não saiu do país desde do início da pandemia. Impressionante isso também. E tem pela frente 2 eventos importantes em 2022, as Olimpíadas de Inverno, em fevereiro, que ocorrerão lá na China. Logicamente é mais uma oportunidade de mostrar aí a força da China, digamos assim, né? Então é um evento importante para eles. E também o Congresso, que vai confirmar, muito provavelmente, mais 5 anos de Xi Jinping em outubro de 2022. Né? O Xi Jinping são 2 mandatos de 5 anos, mas vocês lembram, já comentei aqui que a Constituição chinesa foi alterada em 2018 e o Xi Jinping pode ser reeleito por mais mandatos de 5 anos. Né? Isso deve acontecer em outubro, é um grande evento do ano aí para a China. E em relação à Rússia, mantida aí essa boa coordenação entre China e Rússia, aliás, esse é um grande problema para o Ocidente, digamos assim, talvez uma grande ameaça para o Ocidente, essa questão aí dessa amizade entre Rússia e China. Falou-se muito em Ucrânia, principalmente nesse final de ano, Rússia invadindo a Ucrânia. Eu falei várias vezes aí no podcast que isso não iria acontecer. A Rússia, obviamente, tem grande preocupação como todo país, por sinal, né? Grande preocupação com a sua preservação territorial, com a manutenção da sua integridade territorial, e o Putin, obviamente, com a manutenção dele no poder. Né? Então são 2 elementos fundamentais para a gente entender essa crise atual da Ucrânia. A Rússia não vai admitir que a Ucrânia passe para a OTAN de jeito nenhum e, obviamente, o Putin quer sempre que possível ganhar alguns pontos com o seu eleitorado para se manter no poder. Mas é importante lembrar que a Rússia hoje é uma grande potência de segunda classe, podemos dizer assim. As grandes potências do planeta, Estados Unidos e China, né? A Rússia, uma grande potência militar de primeiro time, mas em termos econômicos, a Rússia está lá para trás, 9º, 10º, em termos de economia. Não tem como, a Rússia não está nem perto de competir economicamente com os Estados Unidos e China. Esse é um ponto muito importante, muitos problemas demográficos. A Rússia tem menos de 150 milhões de habitantes, né? Os Estados Unidos mais de 300 milhões, China 1,4 bilhão. Então a Rússia tem vários problemas internos, né? Então por isso que eu considero como uma potência de segundo time, digamos assim. Em relação à Europa, fim da era Merkel nesse ano de 2021, vamos ver como se comporta esse novo governo alemão, essa nova coalizão, principalmente misturando liberais com verdes e sociais-democratas, que assumiram agora no dia 8 de dezembro. É uma expectativa, e há uma expectativa dos especialistas de que tudo leva a crer que o presidente francês, Emmanuel Macron, deva ser reeleito nas eleições que ocorrerão em abril de 2022 e vai se tornar, aliás, esse é o grande sonho dele mesmo, o grande líder da União Europeia. Né? A França assumindo agora, dia 1º de janeiro, a presidência rotativa da União Europeia nesse primeiro semestre de 2022, e o Macron, vocês vão ver muito Macron na televisão, muitas viagens, posando como aí líder global, tentando resolver todos os problemas onde puder o Macron se meter, ele vai se meter para mostrar a cara, digamos assim, de líder global. Vocês vão ver muito isso em 2022. Grande questão para a Europa, os migrantes, né, esse desequilíbrio socioeconômico
do planeta. Obviamente, a questão geográfica, a proximidade geográfica do Oriente Médio, Afeganistão, Iraque, mesmo o Irã, Síria, norte da África, para a Europa, essa questão geográfica, obviamente, tende a pressionar levas de imigrantes tentando fugir dessas guerras, dessa fome, desses problemas econômicos, etc., levando para a Europa, pressionando a Europa, né? Ou seja, a questão de emprego e outras questões, questão também dos nacionalismos. Então isso também é uma coisa que nós observamos em 2022 na Europa. A questão da Rússia, obviamente, pela proximidade, é importante a gente olhar o mapa nessas horas e ver como que a Europa tem ali a Rússia na cara dela, né? A questão geográfica é muito importante, por isso que a Rússia, a sensação de Rússia como grande ameaça, ela prossegue. A história também ajuda nisso, né? História e geografia, sempre falo com meus alunos, vai se analisar geopolítica, tem que se olhar história e geografia, fundamental, e dá para entender por que os europeus, principalmente os europeus do leste, são tão preocupados assim com a Rússia. E a questão aí desse início de 2022 para a Europa também, especificamente da OTAN, como ficará a nova estratégia da OTAN, que deve sair até junho de 2022, especificamente o que lá vai estar escrito em relação à China, né? China, grande parceiro comercial da Europa, de vários países europeus, Alemanha, França, mas como é que vai ser em relação à parte estratégica, né? Como é que a OTAN vai se posicionar em relação à China? Lembrando que a OTAN foi criada muito para conter a União Soviética, né, na época ali, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a OTAN criada em 1949. E aí fica a grande questão, como é que a China vai aparecer nesse novo grande documento estratégico da OTAN. Vimos aí, como já tinha falado anteriormente, o Brexit, um grande erro estratégico do Reino Unido e da União Europeia, na minha avaliação. Vimos esse ano de 2021 vários probleminhas que também tem a ver com o Brexit, problemas em relação à pesca entre Reino Unido e França, problemas de abastecimento do Reino Unido. Minha gente, vimos aí em vários momentos, especificamente nesse segundo semestre de 2021, postos de gasolina no Reino Unido fechados por falta de combustível, prateleiras vazias em supermercados. Nós não estamos falando de um país qualquer, nós estamos falando de um país potência, de um país que foi o grande império do século XIX, início do século XX, uma coisa impressionante. E vamos continuar vendo essas tensões, especialmente no leste europeu, por causa da Rússia, né? Esse medo da Rússia. Vimos a questão da Bielorrússia, a Bielorrússia usando de uma forma impressionante os migrantes do Oriente Médio. Falamos isso também ao longo desse ano, nos últimos podcasts agora de 2021. Né? A Bielorrússia utilizando migrantes do Oriente Médio, especificamente do Iraque, Síria e outros países, para forçar esses migrantes dentro da União Europeia, pela fronteira com a Polônia, a Lituânia, algo impressionante, realmente, para a gente refletir aí como é que é a realidade do planeta. Vamos também, assunto que interessa muito a Europa, continuar acompanhando as negociações em relação ao programa nuclear iraniano, que estão em andamento. Elas foram interrompidas agora, mas previstas retomar até na semana que vem, dia 27 de dezembro ainda. É uma questão importantíssima, falei isso no nosso último podcast, no 163. Questão do programa nuclear iraniano, o Irã conseguir a arma nuclear é uma questão assim fulcral ali para a estabilidade ali do Oriente Médio. Israel fará tudo o que for possível para evitar isso. Conta demais com o apoio dos Estados Unidos, né, para essa tentativa de barrar essa capacidade do Irã de ter armas nucleares. Esse é um assunto que considero da mais alta relevância e interessa muito a Europa, até porque, novamente, a questão da proximidade geográfica da Europa em relação ao Oriente Médio. E aí, terceira parte aqui do nosso Conexão de Retrospectiva, esse 164, um pouco de Brasil. Eu acho que é importante o Brasil tentar buscar uma saída dessa disputa hegemônica entre Estados Unidos e China. Ou seja, os Estados Unidos tentando se manter como primeiro país do planeta e a China tentando ganhar essa posição. E o Brasil no meio. O Brasil tendo os Estados Unidos como grande aliado estratégico, fomos com os Estados Unidos para a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, temos laços aí históricos, culturais com os Estados Unidos, militares,
muitos intercâmbios de estudantes, intercâmbios profissionais em várias áreas, na parte militar também, ou seja, temos muitos laços com os Estados Unidos, é só a gente parar para pensar, comparar minimamente com a China, pouquíssimos, eu pessoalmente não tenho amigos que têm, pouquíssimos amigos que têm laços com a China, profissionais com a China, laços constantes, ou seja, muito mais com os Estados Unidos, e isso é o país como um todo, mas comercialmente a China hoje é 3 vezes os Estados Unidos para o Brasil em termos de laços comerciais. Isso aí não pode ser desprezado, é muito relevante. E o Brasil precisa tentar sair um pouco disso de uma maneira inteligente. Na minha avaliação, buscar outros parceiros, né? Buscar outros parceiros, inclusive estratégicos. Índia, eu aposto muito na Índia, tenho falado isso sempre que possível. A Índia é um país importantíssimo, deve ultrapassar a China em termos de população ainda nessa década. É um país que tem muito a crescer, uma população jovem, mais jovem inclusive do que a China. Ou seja, a Índia, na minha avaliação, um país que o Brasil deveria investir muito, né? Deveríamos ter uma estratégia específica em todas as expressões do poder, uma estratégia para lidar com a Índia, maior aproximação comercial, maior aproximação cultural, militar, etc. A Rússia, de certa forma, também, porque a Rússia é um país, obviamente, potência ainda, não é uma potência econômica de primeiro time, como eu falei anteriormente, mas é uma potência militar do primeiro time. Então, ter bons laços com a Rússia, eu acho que é inteligente. E olhar especial para o nosso entorno estratégico brasileiro, América do Sul, costa ocidental da África, Antártica, ou seja, esse nosso entorno geográfico que nós, desde 2005, temos na Política Nacional de Defesa essa expressão, esse entendimento, entorno estratégico brasileiro, uma região onde o Brasil pode exercer realmente algum tipo de protagonismo por ser a maior economia, a maior potência militar nesse espaço geográfico. Eu acredito muito nisso. O Atlântico Sul ainda é um espaço marítimo com pouca atenção do mundo, se a gente for comparar com outros espaços marítimos. Então o Brasil tem que dar atenção ao Atlântico Sul, tem que efetivamente ocupar a sua posição de liderança nesse entorno estratégico. Vejo em especial a necessidade de uma maior aproximação com a Nigéria, país importantíssimo da África, do Atlântico Sul, da costa ocidental. Por isso que gostei muito da retomada dos esforços na questão das OPACas. OPACas é, sim, na minha avaliação, um arcabouço que o Brasil pode e deve seguir para tentar aproximar os países do Atlântico Sul. Uma região sem sombra de dúvida, todos sabemos da importância do Atlântico Sul para o comércio exterior brasileiro, petróleo, gás, pesca, ou seja, ninguém tem dúvida da importância do mar, da Amazônia Azul, do Atlântico Sul para o Brasil, e a ideia das OPACas também acho uma ideia muito interessante. Outro ponto que vi com interesse nesse ano de 2021 foi a criação do grupo de trabalho sobre o Ártico, junto à CIRM, com coordenação do MRE, uma iniciativa bastante interessante, porque o que está acontecendo hoje no Ártico pode desdobrar para a Antártica no futuro, e a Antártica, sim, é nosso entorno estratégico, é nosso interesse imediato. Nós não podemos deixar que a Antártica mude, que a Antártica se transforme aí num ambiente de disputas geopolíticas, com presença militar, com exploração mineral, etc. Hoje o Tratado da Antártica protege a Antártica em relação a isso, mas é só a gente olhar um pouco para o Ártico, para aquilo que está acontecendo no Ártico, para a gente ter uma pista do que pode vir a acontecer na Antártica. Então a criação nesse ano de 2021 do grupo de trabalho do Ártico, achei muito interessante, muito importante. Espero que prossiga em 2022 e espero que o Brasil tenha algum tipo de participação no Conselho do Ártico, como observador no futuro, para que nós possamos também dar a nossa contribuição para um espaço geopolítico cada vez mais importante, que é o Ártico. É isso, minhas amigas, meus amigos. Gostaria de agradecer demais aí pela atenção de vocês nesse ano de 2021, vários podcasts, todas as sextas-feiras. Agradecer demais pelas manifestações aí que tenho recebido nas redes sociais, mensagens pessoais. Realmente, confesso a vocês, não é fácil manter um podcast toda semana, né? Tentar manter vocês atualizados toda semana, mas é uma grande satisfação, especialmente quando a gente recebe o reconhecimento dos amigos que dizem ser importante esse trabalho que faço. E então dedico a vocês esse meu trabalho, esse podcast, a maneira de tentar atualizá-los aí toda semana. Desejo a vocês um excelente Natal, um 2022 com muita paz, com mais saúde e muitos momentos felizes.
Felicidades a todos. Nos falamos novamente, né, em 2022. Muito obrigado.